pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito do fundo de investimento imobiliário. Investimento muito legal, principalmente pensando que no Brasil a gente tem muita cultura relacionada a imóveis, certo? Bom, a gente passou por colonização portuguesa, os portugueses sempre tiveram essa tradição de investir em imóveis, comprar terras, assim por diante. E aí a gente teve isso sendo passado ao longo do tempo, das gerações, da cultura brasileira, correto? Então, por exemplo, quem nunca ouviu aquele lema de quem casa quer casa? Termos aí já falando sobre a questão do setor imobiliário, muitas frases clássicas que os avós, tios, tias, pais e mães ficam compartilhando por aí, isso vai passando de geração em geração. E o brasileiro tem muito essa percepção de que investir, né, principalmente em imóveis é o caminho, assim. Você quer investir, então pense em imóveis, comprar para alugar, assim por diante. Mas o que acontece é que devido a isso, muita gente também se limita a investir, porque pensa assim, poxa, se eu vou comprar, sei lá, um apartamento, uma casa, algum lugar assim para construir, alugar, o que seja, ou vender, poxa, eu vou precisar ali ter muitos R$1.000, certo? 300 mil reais, 400, 500, 1 milhão, vou ter que ter muito dinheiro para fazer isso, né? Eu tenho que ter uma bela grana para investir. Então as pessoas acabam se limitando e achando que investimento em imóveis não é para elas, ou coisa do tipo. Então nesse vídeo eu quero apresentar para vocês uma forma de investimento da renda variável que te permite, com valores muito menores do que você precisaria para comprar um imóvel, por exemplo, você já consegue começar a investir nesse setor e delegar o seu dinheiro para uma pessoa profissional administrar por você. Mas venham comigo que eu vou explicar tudo tintim por tintim no vídeo de hoje. Então vamos lá, gente. Basicamente, o que significa o fundo imobiliário? Eu gosto de desmembrar a palavra para poder entender melhor. Então, o fundo é o famoso condomínio, certo? Então pense, você tem um condomínio de prédios. O que acontece? No prédio você tem muitos apartamentos. No caso do fundo, esses apartamentos seriam as chamadas cotas. Então a divisão do fundo é feita em cotas, assim como a divisão de um prédio é feita em apartamentos. Nos apartamentos você possui os proprietários, certo? Os condôminos, eles são donos de cada pedacinho. No fundo também tem os donos das cotas, que por sua vez são chamados de cotistas. Agora, o condomínio, ele tem o seu síndico, né? Um administrador, correto? Da mesma forma, no fundo você tem um gestor e uma equipe que vai fazer toda a administração do dinheiro que os cotistas estão colocando ali, comprando as cotas, que valem alguma quantia. Então essa é a lógica. E no caso, como a gente está falando aqui de fundos que são imobiliários, a gente está se referindo a um fundo que vai focar no setor imobiliário, ele vai investir nesse setor de alguma maneira. Existem estratégias diferentes para isso, mas ele vai seguir essa linha, certo? Então ele não vai ficar comprando, por exemplo, ação de varejo, vai ficar comprando ação de banco, essas coisas assim, sabe? Ele vai investir no setor imobiliário, esse é o objetivo. Como funciona na prática? Basicamente, gente, existem alguns tipos aqui de fundos imobiliários, tá? A gente pode separar em 4 principais. Primeiro deles, o de tijolo, né? Depois o de papel, os FOFs, que são os Funds of Funds, fundos de fundos, e também os fundos híbridos. E eu vou explicar cada um aqui pra vocês. Basicamente, o fundo de papel e tijolo, eles são os principais, e eles inclusive acabam explicando os outros, mas eu vou chegar lá. O de tijolo, ele é mais intuitivo. Então, por exemplo, se você está investindo num fundo imobiliário de tijolo, você acha que o gestor do fundo vai fazer o que com o dinheiro que ele está arrecadando? Vai comprar imóveis, certo? Esses imóveis podem ser shoppings, lajes corporativas para alugar para empresas, escritórios. Ele pode também comprar galpão logístico para alugar para e-commerce, alugar para Ambev, Magazine Luiza, Natura, colocar seus produtos, então receber aluguel dessas empresas por isso. Entre outras coisas, ele pode comprar um prédio para vender também se quiser, enfim, tem toda essa liberdade. E olha que interessante, só aqui você consegue ver um diferencial muito grande, que é você chegar em lugares que às vezes você não chegaria sozinho como pessoa física, né? Porque o fundo, ele é um CNPJ, e ele, com tanto de capital que consegue acumular, consegue ter muito mais poder de mercado também. Então, poxa, o fundo ali, ele consegue ir comprar um galpão logístico e alugar para grandes empresas. Imagina como as empresas estão alugando o seu espaço, estão te devendo aluguel ali e vão te pagar todo mês. Poxa, isso é uma coisa muito diferenciada. Quando você, como pessoa física, conseguiria fazer a mesma coisa, certo? Então, esse já é um ponto de grande diferencial. Além disso, imagina, você pode ter um fundo ali, tem vários fundos imobiliários, compra um prédio aqui na Paulista para alugar para empresas, como escritório, lajes corporativas. Faz o mesmo na Faria Lima, Oscar Freire. Meu, quando que você, como pessoa física, conseguiria fazer isso? Talvez conseguisse, mas também tem muito mais trabalho, é mais complicado. Então, é muito mais fácil via fundos imobiliários. Eu vou explicar para vocês como é que é acessível. Bom, agora continuando, a gente também tem outro tipo, que é o fundo de papel. Papel já te remete ao quê? Poxa, se eu tô falando de imóveis, tá no papel, parece imóvel na planta, não é? Então é meio que essa estratégia, é meio que essa lógica. Como que funciona? Basicamente assim, os fundos de papel, gente, eles estão comprando ali ativos da renda fixa, na verdade, estão ligados ao setor imobiliário. Então na renda fixa a gente tem o CRI e o LCI com produtos que passam dinheiro para o setor imobiliário. O LCI funciona assim, letra de crédito imobiliário, que é basicamente um investimento no qual o banco tá recebendo dinheiro ali dos investidores. Você, investidor, vai lá e empresta dinheiro para o banco e ele, por consequência, tem que passar mesmo para o setor imobiliário esse dinheiro. Ele tem que prestar para o setor imobiliário e investir nele. Enquanto que o CRI é o certificado de recebível imobiliário, no qual você tem ali uma securitizadora que vai estar repassando dinheiro para uma empresa do setor imobiliário também, tá? Então, de qualquer forma, você tem essa ligação. E esses fundos, eles tendem, por exemplo, juros mais altos, eles podem se beneficiar mais, porque, pensa, são ativos da renda fixa que conseguem ganhar mais com taxa de juros maior. Então, tem essas questões também interessantes de se pensar. E seguindo aqui também, a gente tem os FOFs, que são os Funds of Funds, fundos de fundos. Então, por exemplo, eu posso ter, sei lá, um fundo de investimentos e ao invés de eu ir lá e fazer investimentos diretamente, comprar um imóvel, comprar CRI, LCI e assim por diante, eu posso comprar outros fundos imobiliários. Eu posso criar um fundo imobiliário e comprar cotas de outros, por que
que não? Então o Fund of Funds é exatamente isso, o FOF, tá, gente? Então essa lógica de aumentar até mesmo a diversificação, porque com um fundo só você já consegue atingir vários outros ao mesmo tempo, eles estão todos ligados. E aqui, por fim, a gente também tem um fundo híbrido, que mistura a lógica do fundo de papel com tijolo. Então um gestor pode, por exemplo, estar tanto, sei lá, comprando galpão logístico para alugar, quanto comprando também ativos de renda fixa do setor imobiliário para poder receber os juros e assim por diante, tá? Então basicamente é essa a lógica. Agora, na prática, como que funciona, Luísa? Por que você pode afirmar que esse investimento é acessível, primeiramente? Porque você já começou falando isso, né? Então, deixa eu justificar por que é mais acessível. Porque se a gente for pegar, gente, os valores ali de cotas de fundos imobiliários, é claro que varia. Tem fundo imobiliário que a cota pode custar R$100, outro pode custar 50, outro 20, outro 70. Mas enfim, tá vendo que são valores aqui que começam a ficar muito mais próximos da realidade das pessoas do que você ter que ter, sei lá, de vez, 300 mil, 500 mil reais ou mais para investir no imóvel? Você consegue com valores muito menores já investir em fundos imobiliários e chegar nesse setor. E um outro diferencial, vejam só, você consegue deixar para um gestor profissional fazer a administração disso por você. Ao invés de você, sei lá, comprar uma casa, ter que reformar, ter que cuidar da questão de aluguel, ele tem que lidar com corretor e etc. Poxa, o fundo, o gestor, a equipe já faz tudo isso para você. Então, ao escolher bons fundos, você já consegue mitigar um monte de esforço ali, trabalho excessivo para questões imobiliárias. Muita gente acaba fazendo quando compra imóvel diretamente. Mas agora, uma questão interessante também é que, assim, vejam só, muita gente não tem nem tempo de ficar resolvendo essas questões de imóveis. O fundo imobiliário você mitiga isso, porque você vai deixando seu dinheiro ali com um gestor profissional, que ele vai cuidando disso para você e você vai recebendo juros depois. E por falar em juros, vamos falar aqui da rentabilidade dos fundos imobiliários. Como funciona? Basicamente, gente, é aquela lógica até do mercado de ações, certo? Não é à toa que a renda é variável. Então, assim, você não tem uma quantia determinada que você sabe que você vai ganhar, tá? Você não consegue ter essa previsibilidade tão certa. O que consegue te dar uma previsibilidade um pouco maior são os dividendos, mas eu vou chegar lá. Mas, a princípio, uma forma de rentabilidade que você tem no fundo imobiliário é a variação da cota. Então, assim, por oferta e demanda, o valor da cota, que é a parte do fundo, ela vai subindo ou descendo de valor. Então, assim, uma cota que tá a 100, se você tem mais demanda, mais gente comprando, e ela sobe, 20%, de 100 vai para 120, certo? Ah, e o contrário também é verdadeiro. Então, assim, tem esse sobe e desce de acordo com a oferta e demanda, de acordo com a percepção que as pessoas estão tendo do fundo. Isso é muito significativo. Por exemplo, na época da pandemia, a gente viu ali um estouro dos galpões logísticos ali, os fundos imobiliários de galpões logísticos se deram super bem. Porque pensa, um monte de gente consumindo pra caramba pela internet, pelo e-commerce. As empresas do e-commerce estavam indo muito bem, e aí isso estava super apropriado para os galpões logísticos que conseguiam alugar ainda mais seus espaços e por mais tempo. Então isso foi muito bom pro caixa desses fundos e as pessoas ficaram muito felizes, compraram mais cotas, as cotas se valorizaram. Enquanto que, por exemplo, você viu que fundos de shopping na época da pandemia se deram mal. Por quê? Pô, a pessoa pensa, caraca, o shopping vai fechar, como é que vai pagar meu fundo? Ferrou! Aí as pessoas começam a vender as cotas e o preço cai. Então existem essas variações, é importante você ter noção da estratégia do fundo para você entender como montar sua carteira de uma forma diversificada para ter um pouco de cada coisa e não sofrer com um setor ou com o outro. Então essa é a primeira forma de retorno, através da valorização. Pode comprar 100, depois vir 120, pode comprar 80, vai 85, assim como pode cair também. Você pode comprar 100, virar 80 e etc. Mas faz parte. Agora, uma outra forma de remuneração também super interessante dos fundos imobiliários é o dividendo. O dividendo é um ponto muito legal, gente, porque ele é basicamente parte do lucro que o gestor distribui para os cotistas. Então o fundo ele distribui para os cotistas parte do seu lucro, uma parte muito considerável. Os fundos imobiliários precisam distribuir no mínimo 95% dos seus lucros para os cotistas. Então isso é muito significativo, praticamente distribui tudo para as pessoas que estão ali cotistas do fundo, e aí você consegue receber um super dividendo na sua mão e que é isento de imposto de renda, você não paga imposto sobre isso, então ele pinga na sua conta e você pode usar livremente. Pelo menos por enquanto, existe essa questão de discussão, sim, no âmbito estatal de tributar dividendos e assim por diante, mas por enquanto não tem nada efetivado, então por hora, fundos imobiliários têm os dividendos isentos de imposto de renda. E aí, pô, você consegue ter aquela sua renda passiva mensal muitas vezes, então você pode combinar fundos imobiliários para você receber todo mês ali um dinheirinho na sua conta. Tem muita gente que faz o quê? Pensa em acumulando cada vez mais fundos imobiliários para ir ganhando cada vez mais de dividendo. Então isso é uma coisa que permite que a gente gere uma renda passiva mensal. É uma renda que assim, você não tá trabalhando diretamente por ela, mas ela tá caindo na sua conta por conta do investimento. Então isso é uma coisa muito interessante e até lembra a questão do aluguel, certo? Você que, por exemplo, investe no setor imobiliário ou já viu gente investindo, deve ouvir muito falar que a pessoa compra apartamentos para alugar, por exemplo. Aí ganha dinheiro com aluguel. Mas pensa, gente, sobre o valor do aluguel, você tem que pagar imposto de renda, né? Entre outras questões ali também que estão envolvidas no meio. Pô, vai saber se o proprietário não faz alguma coisa no seu apartamento, não sei, né? Então tem várias questões aqui, mas no fundo imobiliário, quando você ganha esse dividendo, ele já tá isento de imposto de renda, é líquido, cai na sua conta líquido. Então já é um grande diferencial aqui também. Por fim, uma coisa que eu queria mencionar é a questão da liquidez. A liquidez é uma coisa que é destaque aqui nos fundos imobiliários, porque geralmente leva até 2 dias úteis para você pegar seu dinheiro de volta se você vende as cotas dos seus FIIs. E fora que é o seguinte, imagina, a pessoa tem 50 mil, 100 mil reais investidos em fundos imobiliários. Aí ela quer resgatar 20 mil. Eu tenho 100 mil, quero resgatar 20. Tudo bem, eu vendo a quantidade de cotas que dá 20 mil, pego e deixo os outros 80 mil investidos. Agora, imagina que você tem um imóvel que custa ali
ali seus 500 mil reais. Você tá precisando de 100 mil pra alguma coisa. Pô, não tem como você vender a cozinha, a sala, o banheiro, coisa assim, e pegar esses 100 mil. Você vai ter que vender a propriedade inteira e sabe-se lá quando você vai conseguir vender. Então a liquidez é muito menor e esse ponto também é crucial para você pensar em fluxo de caixa, assim, girar seu patrimônio. Então é uma coisa bem interessante de se pensar. Bom, gente, então fiz um panorama geral aqui para vocês dos fundos imobiliários. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E se vocês quiserem que a gente traga exemplos de fundos imobiliários reais, como eles aparecem no mercado, como funciona, que a gente fale dos galpões logísticos, fundos de shopping, assim por diante, a gente vem aqui trazer esses detalhes para vocês. Só deixar nos comentários e não esquecer de curtir esse vídeo e deixar ali também a sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho, que é super importante pra gente. Então é isso, gente. Beijos econômicos para vocês. Até o próximo vídeo.